A paz do Senhor a todos meus queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje o meu assunto aqui é sobre a doutrina da escatologia. O conhecimento sobre o futuro é desenrolado de seus conhecimentos. Atiça o imaginário das pessoas, principalmente aquelas que lidam e que são ligadas aos fenômenos sobrenaturais, como adivinhações e predições do que aconteceram ao tempo do fim. Essa ansiedade por descobrir o futuro e conduzir pessoas ligadas ao misticismo, os estudiosos, é uma busca constante para decifrar o enigma do destino eterno de todas as coisas. Esse desejo de conhecer o amanhã não se restringe ao tempo moderno, mas desde os primórdios da humanidade desenvolveu meios para descobrir essa manhã. Dentre o que citamos alguns, por exemplo, astrologia, adivinhações por meio de estudo, tudo a posição de astro celeste, a quiromancia feita por espírito de pessoas, a perdição a partir do movimento das águas, a necromancia, a revelação feita por pessoas mortas, a profecias apocalípticas por meio de uma linguagem simbólica. Tudo isso aponta um desenrolado futuro dentro do círculo do cristão. Desse jeito, permanece e fascina a grande maioria dos que proferem a fé em Cristo, conduzindo, infelizmente, a uma interpretação espúria do texto bíblico, que dizem a respeito das perdições do final do tempo. Para solucionar problemas e evitar distorções que comprometam as escrituras sagradas e confundam os crentes, surgiu um estudo específico sobre esse tema dentro da teologia sistemática, intitulado escatologia. Portanto, nesse comentário cujo nós vamos estar falando, nós temos como um objetivo de esclarecer o significado dessas doutrina bíblica, que definimos o termo abordando a importância do seu conhecimento para a vida cristã. Qual é a sua relação com Jesus? A escatologia. Escatologia é uma palavra original no grego, skatos, ou seja, skatos, que significa últimos, a junta do fixo, da logia, que significa tratar de um estudo com as coisas de últimos tempos, as últimas coisas. Como essas especificações, o resultado fica da seguinte forma: tratando o estudo a respeito das últimas coisas. Fazendo uma análise geral, pode ser vista
nesse comentário a qual nós iremos falar, como uma ramificação da teologia e da filosofia. Primeiro, porque analisa os últimos acontecimentos da história humana e do seu destino final, do ponto de vista religioso. Fazendo a menção do escrito sagrado. Segundo, porque lança a mão das especulações e as inquisições com base no gnoseologia, ou seja, saber o filosófico basicamente sobre a escatologia. Ela trata daquilo que amedronta a todo ser humano, que está relacionado ao fim do mundo. Queridos, é importante estudar essa doutrina, pois ela presta de maneira sucinta que serão os últimos acontecimentos da história e o destino eterno de cada criatura inteligente de Deus. Ela é apontada por um desfecho final atual no ciclo histórico da humanidade. Esse destino final que tanto fascina e é apresentado de uma forma material, preditiva na revelação divina. É tão importante ocupar o espaço considerável dessa doutrina das últimas coisas, o motivo pelas quais foram necessários empreender esforços para interpretar corretamente o texto sagrado, que dizem a respeito das revelações proféticas, e analisar criteriosamente as supostas revelações oriundas das mais variadas religiões que existem, com o seu respectivo gurus, que afirma possuir conhecimento das últimas coisas. Por ser um tema relevante para o crente, e tanto como uma principal fonte de informações no texto sagrado, a maior preocupação do ensino escatológico é fornecer correta interpretação das narrações bíblicas. Escatologia fornece a correta interpretação e narração bíblica, profética. Embora no princípio da era da igreja cristã não houvesse aprofundadamente sobre o tema escatologia, o que vemos um pouco mais adiante fez necessário dos últimos séculos um conhecimento mais criterioso e substantivo, em virtude de que muitos se aventuram em decifrar enigmas dos escritos apocalípticos, tratando de maneira, incorrendo-se os erros, trazendo vários erros incorretos, que trouxeram grandes desgastes para a espiritualidade de muitos. Ao invés de esclarecer e lançar dúvida e medo sobre as pessoas, principalmente para os que professam uma crença em Cristo, é necessário dizer que a escatologia não se circunscreve somente o comentário referente à história da igreja e do destino final dos homens. Ela também aponta o início de outro ciclo, que é uma nova era,
que se desenrola na eternidade, ou seja, as perdições apocalípticas trata-se do fim de que uma era mais apresentada no início de outro momento. O apóstolo João, em uma das suas visões futuras, ele escreveu no livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 1 até o 5. Ele falava assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus preparou, que descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habita, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Disse-me: escreve essas palavras, que são verdadeiras e fiéis. Nesse texto, claramente se vê a menção de um novo momento histórico para a humanidade. Porém, ele se refere em um espaço temporal, na eternidade com o Senhor. Desde o momento em diante, é principado emitir qualquer afirmação sobre o que acontecerá, ou o que se espera, para que os homens, pois a Bíblia não é plena com esclarecimento, aonde a palavra de Deus silencia, só pode especular o que deve ser feito com a responsabilidade e temor. O que a escatologia realmente faz é tentar com todas as palavras que escreveu tanto o primeiro quanto o último da história de todas as coisas. Porém, isso é possível até onde Deus permite, claro, Que busquemos no primeiro livro de Gênesis o relato com tudo que começou desde o universo até a criação do homem, a sua queda e o trágico resultado da desobediência a Deus, a morte, claro. Nos escritos proféticos é destacado o Apocalipse, que é revelado como será a consumação de todas as coisas. É interessante observar que a própria disposição das Escrituras Sagradas, Gênesis é o primeiro livro e fala do começo, e Apocalipse é o último livro e fala do fim. Grande parte da profecia bíblica já se cumpriu, principalmente aquela mencionada sobre o Messias. A predição bíblica escatológica, algumas também já se cumpriu, como a destruição de Jerusalém, no ano de 70 depois de Cristo, pelo general romano Tito,
na qual foi predito pelo próprio Senhor Jesus, em Lucas 19, 41 ao 44. Nós percebemos hoje, queridos, que todas as predições estão se cumprindo e que deixa claro aproximadamente do desfecho final. Por isso, o crente deve ter olho clínico sobre o que acontecerá, ou seja, o que acontecerá na sua volta. Isto é, entender o tempo presente no qual está inserido. Por exemplo, quando o tempo se fechar, as nuvens se escurecer e aparecer sobre ela o Filho de Deus, nós sabemos que vai chover, né? Do mesmo jeito que quando as nuvens escurecem e quando troveja, a gente sabe que vai ter chuva. Algum sinal no céu vai demonstrar que o Filho de Deus virá, que alguma coisa irá nos acontecer. Não é verdade, meus queridos irmãos? Então, a escatologia, ela veio para não deixar as pessoas darem ensinamento apavorante, mas um ensinamento dentro da lógica bíblica. Do mesmo modo, nós olhamos para os acontecimentos atuais e percebemos que Jesus está prestes, está voltando. A escatologia é semelhante a um telescópio que é bastante potente, que aproxima bastante da realidade que está distante, trazendo para tão perto que parece já estar tão longe acontecendo. Jesus e a sua relação com a escatologia. Jesus é o ponto central da escatologia, pois antes da fundação do mundo, ele já havia sido entregue para resgatar a humanidade que perderia por causa da desobediência a Deus. Em toda a Bíblia, querido, o tema central sobre o Messias, aquele que viria a resgatar não só o povo de Israel, mas toda a humanidade, visando a redimir os homens e nortear a humanidade e conduzi-la de volta para o Senhor, o Criador dos céus e da terra, para que eles vivessem em harmonia e em paz. Para concretizar esse plano de resgate, o Messias se apresentando com um tríplice mistério: o rei, profeta e sacerdote. Jesus apareceu com esses três aspectos. É isso que a escatologia veio nos ensinar. Rei por quê? Rei, o povo de Israel estava esperando um rei, um Messias político que governaria Israel e colocaria por cabeça sobre todas as nações, livrando-os do jugo pesado do inimigo. Essa esperança era fomentada entre os judeus, que estavam exilados na Babilônia. E por ocasião da libertação através do rei Ciro, que foi 538 a.C., eles esperavam uma renovação do reino de Deus, que seria a possibilidade pelo Messias entronizado em Jerusalém, no trono de Davi.
e jamais seria novamente julgado por qualquer outra nação. Porém, mais tarde, acabaram sendo dominados por outro povo grego. E depois viria os romanos, que governaram com mãos de ferro. Apesar de inúmeras tentativas de libertação por parte de alguns grupos, não conseguiram ser livres da dominação. Israel ansiava por um libertador político, que para eles viria quando o Messias se levantasse sobre a terra. Isso, meus queridos, realmente aconteceu. Ele veio e se levantou, caminhou sobre a terra, fez maravilhas, prodígios, milagres, curas. Ele curava as almas feridas. De todos que aproximavam dele, o seu nome era Jesus, era glorificado. Mas nenhum de longe era o Messias esperado pelo povo judeu, pois possuía características que não se davam, que se semelhavam com o pensamento deles. Ele não veio para guerrear com as armas materiais. Ele não veio para conquistar um reino terreno, mas para implantar o reino espiritual de seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, eles não compreenderam a magnitude do trabalho do Messias e deixaram escapar a oportunidade que todos recebessem o seu reinado espiritual e se tornaria filho de Deus, como diz as Escrituras em João, capítulo 1, no versículo 2. Mas todos quanto receber, dar-lhe o poder de ser feito filho de Deus aos que crer no seu nome. Jesus, como Messias, não veio simplesmente livrar Israel do jugo político de Roma, mas ele veio libertar toda a humanidade do jugo de Satanás. Ele conquistou isso na cruz do Calvário e reina no céu à direita de Deus Pai. E concede a todo crente a vitória sobre o império do mal. Ele é o rei escatológico, que trata-se de manter o reino de Deus por toda a eternidade. Então, quer dizer, esse aspecto de rei, ele cumpriu. Aí ele teria que cumprir também o aspecto de profeta. A vontade de Deus e o seu desígnio para Israel era manifestado verbalmente pelos profetas, homens levantados pelo Senhor para ouvir dele e transmitir ao povo a mensagem divina. Israel tinha uma nação de um profeta que viria, na qual seria o maior do que Moisés. Na concepção judaica, esse profeta seria o Messias, o seu libertador. Esse profeta tal, a qual esse legislador falaria com Deus face a face, e a verdade, Jesus, como um profeta, não só falava face a face com Deus, como ele próprio é Deus. Enquanto esteve aqui na terra, ele ocupou um anúncio de todas as boas novas de salvação. Jesus, como verbo encarnado, ele trouxe a Deus para estar entre os homens e manifestar a vontade para com todos. Quando ele fala
é Deus expressando os seus desígnios para com aqueles que o ouvem. Quando a sua vinda está na terra, o Filho de Deus, gerado no ventre de Maria, Jesus se tornou um ser, como duas naturezas. Ele tinha duas naturezas, uma divina e a outra era humana. Essa particularidade possibilitou pela sua morte e ressurreição que toda a humanidade fosse resgatado, os que aceitou o seu sacrifício e os que aceitaram o seu senhorio. Esse seria então o aspecto que Jesus estaria preenchendo também como profeta. Mas não é só esses dois aspectos de rei e profeta que o Senhor teria que preencher aos requisitos da escatologia. O Senhor Jesus tinha que preencher o requisito de rei, de profeta e de sacerdote. Israel estava muito bem familiarizado com o ofício sacerdotal, pois a sua vida religiosa e política gerava em torno de sua religiosidade. E o sacerdote tinha a incumbência de interceder pelo povo diante de Deus através do seu trabalho na casa do Senhor. Enquanto o profeta ouvia Deus transmitir ao povo, o sacerdote recebia o povo, apresentava diante de Deus. Era um trabalho intercessor. Portanto, na visão judaica, o Messias seria o sumo sacerdote, né? Que a gente vimos que o Messias, ele preencheu esse requisito, sendo sacerdote. E muito superior, pois levaria o povo à direita de Deus. Levaria ao povo o direito de trazer novamente a presença de Deus para o povo. E a sua intercessão levaria o Senhor libertá-los das amarras do inimigo. Jesus é o sumo sacerdote muito superior às expectativas de Israel. Embora não tenha citado isso, ele, como sumo sacerdote, apresentaria diante de Deus o sacrifício para purificação e expurgia no sangue no lugar santíssimo. A sua superioridade estava no fato de ser não somente o eficiente para essas coisas, mas também ele ser a própria oferta. O sangue derramado não seria nenhum animal, mas seria dele próprio. E não precisaria repetir esse trabalho por várias vezes, mas uma só vez, pois era sacerdote, era o holocausto eterno, realizado no trabalho no templo terreno. Entretanto, no céu, e lá sempre apresentou como sumo sacerdote. E como cordeiro para expiar o pecado da humanidade, como está registrado no livro de Hebreus, capítulo 4, do 14 ao 16, que ele diz assim: portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou aos céus, retenhamos firmemente na nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, como nós, em tudo que foi tentado, mas sem pecado. Chegamos-nos, pois, confiadamente
ao trono da graça para que recebamos a misericórdia e achamos a graça, a fim de que seremos socorridos no momento oportuno. Então aí ele preencheu um requisito de 3: confiabilidade de Deus na escatologia e também no Talmud judaico, né, que era a Torá estudada, né, que os escribas escreviam, que os mestres ensinavam, o que era o assunto pertinente na mente dos judeus, que era um sacerdote, um rei e um profeta. Jesus era isso tudo em uma só pessoa. Concluímos que Jesus é o escatom, né? Que é o escatom da escatologia, a fim de que seja ele a consumação de todas as coisas, ou qualquer existência que seja nos céus, ou na terra, ou debaixo da terra. Encontra nele o seu fim, a sua realização plena. Jesus é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. E no desfecho final da história da humanidade, tem a íntima relação para que a pessoa, da sua qualificação, demonstra que ele é o único no fim de tudo. Ele é a semente da mulher. Olha, eu vou te explicar para você entender o que a escatologia quer fazer com você nesse argumento que estamos tendo. Eu quero te falar todos os aspectos que a escatologia afirmou que Jesus seria e ele demonstrou a ser. Em primeiro lugar, ele seria a semente da mulher que Deus falou com a serpente. Ele seria o profeta maior do que Moisés, a raiz de Jessé, o rei eterno da linhagem de Davi, o sumo sacerdote eterno, o Cordeiro de Deus, o Messias de Israel, a rocha sobre a qual a igreja foi edificada, o bom pastor, o leão da tribo de Judá, o Salvador, o caminho que leva ao Pai, a porta de escape, o sol da justiça, o santo de Israel, o noivo da igreja, o príncipe da paz, o Senhor, o Filho de Deus, aquele que era, que é e sempre será, o primogênito de toda a criação, o pão da vida que desceu ao céu, a água que sacia o sedento, o Filho do homem, o servo de Deus, logo encarnado, logos encarnado, logos encarnado. A Bíblia diz todas essas coisas foram feitas por ele e para ele. Como está registrado em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 16 e 17, portanto, como tudo agir para a sua pessoa, que lê do destino final de cada criatura inteligente. Nós vemos que o pensamento da escatologia são o princípio das religiões. É necessário dizer que a maioria das culturas, se não todas, têm o seu próprio contexto escatológico. Vejamos o princípio do Buda, do budismo. O desfecho final chega quando atinge o nível, quando atinge a nirvana. A palavra do sânscrito, que significa soprado para fora. Ou seja, quando o indivíduo atinge
todos os seus desejos vivendo a sua vida. No desapego, tudo aquilo que lhe que lhe foi dado, que lhe possa lhe dar prazer, pois busca por aquele que leva o homem ao egoísmo, à inveja, à destruição. O nirvana, né? Que seria uma espécie de céu budismo, ou o fim do sentido que atinge a perfeição, né? Que isso, no caso, seria uma doutrina do budismo, que seria também uma escatologia do budismo. A escatologia do islamismo, eles crêem em um dia na eternidade em que estarão para sempre desfrutando de muito prazer, paz, felicidade, não para estarem toda a vida na presença de Alá, mas sim para desfrutarem de um paraíso sensual e machista, aonde o homem será servido por belas morenas dos olhos como de jabuticaba, do melhor vinho. Por isso eles são capazes de dar a própria vida. Portanto, na sua escatologia, eles guardam o dia em que Alá colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, né? Nós vemos que o islamismo também tem a sua escatologia. O judaísmo também tem sua escatologia. Embora o cristianismo é surgido no meio dessa religião, pois Jesus era judeu. Os adeptos desse segmento religioso guardam ainda a vinda do Messias, pois Cristo não foi aceito por eles. Para os judeus, o fim virá no momento em que Jeová, através do Messias esperado, dominará todo o mundo e colocará Israel por cabeça. A escatologia do judaísmo, ela é desenvolvida por eles e ela é temporal e política. Então, o judaísmo também tem a sua escatologia. O espiritismo tem? Tem. O espiritismo também tem sua escatologia. A sua esperança é semelhante ao nirvana do budismo. Eles creem que através de acessivas reencarnações, o espírito vai sendo aperfeiçoado até atingir a perfeição. Eles aguardam a vinda de um espírito evoluído que guiará toda a humanidade ao pleno desenvolvimento moral e espiritual. Essa é a escatologia do espiritismo. O catolicismo também tem? Tem. O catolicismo tem a sua escatologia. Eles creem basicamente que os evangélicos creem e diz ser a única verdadeira igreja do Senhor Jesus. E na teoria, eles guardam o arrebatamento, eles guardam o fim do tempo. Porém, na prática popular, os seus ritos são semelhantes ao espiritismo. Tem a simpatia pelas religiões orientais e aceita que tem o caminho aberto entre eles, pois são simpatizantes, influenciados ao ecumenismo, que percorre e preconiza a igualdade entre todas as religiões, ou seja, é o mesmo Deus manifestado em forma diferente,
mas a respectiva cultura, eles creem no fim do mundo, mas porém as suas crendices popular, que pelas doutrinas da escatologia, na sua maneira de pensar. No final, muitos terão segunda chance. Depois da morte, principalmente por terem uma mediadora, que é a mãe basicamente de Jesus, no caso seria Maria, essa escatologia do catolicismo. Agora, o hinduísmo, né, que são os hindus, também tem sua escatologia, que é uma mescla da maioria das religiões, seita, aliás, é uma grande maioria, saiu dos seus meios. Eles acreditam em uma nova era de paz, de harmonia, e envolvendo o homem na natureza e a natureza. A sua escatologia é basicamente temporal, ou seja, o paraíso é aqui. Mesmo, eles acreditam que o paraíso seja aqui mesmo, né? O Avatar é uma espécie de Cristo, Messias ou Redentor da humanidade, que retrata uma era muito conhecimento e paz com ele e com a humanidade. Evoluirá, que é uma espécie de evolução dos hindus, do hinduísmo. A questão de toda essa reflexão, quando fomos falado, é que a escatologia, nós adquirimos o conhecimento sobre os eventos futuros relacionados ao destino eterno de todos os seres humanos, de todos os seres inteligentes criados por Deus. E, consequentemente, toda a sua criação, portanto, reflita de que maneira esse conhecimento influirá na prática da sua vida cristã, né? Eu trouxe bastante relato, né? Não quis descaracterizar nenhuma religião, mas demonstrando a verdadeira salvação, o verdadeiro foco, o verdadeiro Messias, o Salvador da humanidade, né? Ele é o único caminho. Está escrito em João, no capítulo 14 e no versículo 6. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Nós não temos sombra de dúvida que, se quisermos chegar até a Deus, temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, que todos possam fazer essa reflexão. Eu estarei mais no próximo vídeo trazendo mais relatos sobre a vinda de Jesus, sobre como você se deve se prontificar, se preparar, né? Porque quando Jesus voltar, ele não vai levar quem está preparando, ele vai levar quem está preparado. Então nós devemos estar preparados para não sermos decepcionados na hora da sua vinda. Amém? Todos, então, que tenham um bom estudo. A paz do Senhor. Quem vos sauda com essa paz sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. E até o próximo vídeo. Se inscreva neste canal. Deixe seu like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é de qualidade, e esse vídeo será então mostrado para mais pessoas que serão alcançadas através desse informativo. Tá bom? Deus abençoe.